Capítulo 11, Selo Duplo. Inscrições de dragões e tesouros do pântano. Você está me superestimando. Eu não tenho essa capacidade. Shenhui balançou a cabeça. Eu ainda preciso adquirir sua mente e corpo. Se ela cortar com aquela grande espada, tudo terá desaparecido. Não subestime sua astúcia e crueldade, meu parceiro. Pagliu sorriu. Antes disso, usarei um pequeno truque para evitar que ela revele nosso segredo. No entanto, pela performance da mulher agora, esse truque não vai durar muito. Então, você tem que encontrar uma maneira de obter o coração dela. Sua força e potencial não são ruins. Ela pode ser uma boa garantia para sua sobrevivência. Você deve saber que nossas vidas estão conectadas, então eu também estou me cuidando. Guile, cruel, são esses elogios. Shenhui ficou pasmo. Ele só podia dizer, não se preocupe, agora somos dois gafanhotos amarrados na mesma corda. Vou tentar o meu melhor. Gafanhoto. Essa é uma criatura poderosa na era primitiva. O dragão venenoso expressou sua curiosidade e disse imediatamente, no entanto, as mulheres são definitivamente difíceis de lidar. Aquele que é proficiente em runas antigas era uma mulher que eu ofendi. Ele abusou dela no começo e a abandonou no final. Falha na tentativa de estupro. Shenhui usou sua rica imaginação maliciosamente enquanto Pagliu contava sua experiência passada. Pagliu era poderoso, astuto e notório. Pelo terrível veneno que possuía, ele poderia causar desastres generalizados. Mesmo vários impérios não ousaram provocá-lo. Como um dragão, o dragão venenoso inevitavelmente tinha um traço comum de uma obsessão por acumular riqueza. Sua ganância pela posse de riqueza era extremamente forte. Em uma batalha pelo tesouro, Pagliu se juntou ao Fere Dragon, Laura, para matar seu inimigo, Blue Dragon, Ranieri e recriou o aliado de Ranieri, Crystal Dragon, Jacó. No entanto, depois de derrotar seu inimigo, Pagliu não resistiu à sua poderosa ganância pelo tesouro, então traiu temporariamente o acordo de pesquisa conjunta. Ele apunhalou Laura pelas costas e roubou o tesouro. A furiosa Laura começou a perseguir o dragão venenoso loucamente. O dragão fada nasceu para ser um poderoso mago e estudioso. A linguagem mágica do dragão difícil de pronunciar era tão simples quanto bocejar para eles. Laura foi uma das melhores. Ela até dominou runas antigas. O astuto Pagliu sabia que não poderia vencer. Ele temia que seu tesouro fosse perdido. Portanto, ele o escondeu em uma base secreta no Silent Night Wetland. Ele montou várias armadilhas e forjou uma série de ilusões em outra caverna para confundir o dragão fada. Pagliu escapou da perseguição de Laura, mas encontrou outro homem aterrorizante. O poder e o veneno do dragão venenoso eram como uma brincadeira de criança na frente do homem, então ele foi rapidamente subjugado. Para a surpresa do dragão venenoso, o objetivo do homem era na verdade o tesouro. Pagliu não era alguém imprudente. Ele fingiu se render, prometeu entregar o tesouro e levou o homem para sua caverna secreta. A caverna interna estava uma bagunça com moedas de ouro espalhadas e pedras preciosas no chão como se tivesse sido saqueada por alguém. Os truques para confundir Laura finalmente entraram em uso. Depois que o homem não conseguiu encontrar nada,
ele usou as antigas runas para selar Pagliu no Lago Azul. 400 anos atrás, quando o desinformado Senhor do Sol da Meia-Noite liderou o exército para atacar a Lua Negra, ele também lançou o selo para evitar acordar o dragão venenoso que poderia afetar a situação geral. Houve uma estranha interação entre os dois selos, o que fez Pagliu acordar mais cedo. Atualmente, o dragão venenoso tinha dois selos, e as antigas runas. O primeiro o impediu de deixar a área do Lago Azul e o último suprimiu bastante o poder do dragão venenoso. Shenhui ficou chocado ao saber que alguém poderia facilmente capturar e selar um indivíduo forte como o dragão venenoso. Sem as runas antigas, o dragão venenoso poderia ter se libertado lentamente do selo por sua própria força, mas agora era um selo duplo. Assim, a situação era terrível. O que Pagliu queria que Shenhui fizesse era, primeiro, vá para a base secreta no Silent Night Wetland para encontrar o tesouro para dissipar-o. Em segundo lugar, encontre o paradeiro da fada dragão Laura e faça um acordo com ela para dissipar o selo. Pagliu foi particularmente cauteloso quanto a isso. Você tem que encontrar duas coisas no Pantanal da Noite Silenciosa. O primeiro é um cristal carmesim do tamanho de um punho. Sua aparência é semelhante a um olho, chamado Olho de Sauron. Com meu poder suprimido, tenho que confiar nele para me livrar de e deixar este maldito lago. A segunda coisa é uma caixa de prata contendo o tesouro que foi tirado de Laura naquele ano. Além desses dois, existem alguns tesouros que você pode usar. Posso te dar alguns? Shenhui memorizou em seu coração. Olhando para o dragão venenoso terminar sua última frase com uma expressão amarga, Shenhui sorriu. Não se preocupe, irmão dragão venenoso, não vou pegar nenhum dos seus tesouros. Este dragão ainda parecia não entender a lógica do dar e receber, ele não poderia pedir ajuda a alguém sem dar uma recompensa. No entanto, esse cara também era extremamente obcecado por riqueza. Ele era realmente um epítome de querer dinheiro em vez da vida, então ele estava sendo selado como resultado. Todos os dragões são tão vigorosos. Não leva nada. Aposto que você quer levar tudo certinho. Não pense que não consigo ver sua ganância e engano. Agora, duvido que você seja um dragão em forma humana. Pagliu disse com aborrecimento. Posso lhe dar 20% do tesouro, mas não fique muito feliz. O Silent Night Wetland não é tão fácil de entrar. Com sua força atual, temo que você se torne o alimento das bestas demoníacas antes que possa alcançar seus arredores. Portanto, você deve tornar Athena sua o mais rápido possível e deixá-la acompanhá-lo. Além disso, você também precisa aprender a inscrição do dragão. Enquanto eu manuto inúmeras armadilhas de inscrição na base secreta, mesmo que um dragão gigante invada à força, ele só sofrerá. As armadilhas vão até destruir todos os tesouros lá dentro. Não é à toa que Pagliu insistiu repetidamente para que Shenhui cortejasse Athena, descobriu-se que ele realmente tinha tais planos. As inscrições do dragão eram uma habilidade única do dragão. Era semelhante ao círculo mágico, mas com maior dificuldade e poder. Pagliu era bastante proficiente nisso. Inscrição do dragão. Shenhui já estava nervoso para o inglês na faculdade. Agora que sabia que era outra língua estrangeira, não pôde deixar de dizer, não precisa ser tão problemático.
Você só precisa me dizer onde estão as armadilhas, então eu vou contorná-las. Essa é a chave. O rosto de Paglio estava vermelho. Porque minha memória não é tão boa, especialmente agora que acabei de acordar. Não consigo me lembrar de muitas coisas com clareza, incluindo as armadilhas com inscrições no Pantanal da Noite Silenciosa. Você tem memória ruim, mas mesmo assim armou tantas armadilhas, e existe até um programa de autodestruição. Shenhui revirou os olhos depois de ouvir. A sorte caiu do céu, foi realmente difícil de conseguir. Parecia que ele tinha que aprender esta língua estrangeira com relutância. No entanto, como o risco aumentava, a distribuição dos tesouros deveria ser alterada. Athena viu Shenhui e Paglio balançarem a cabeça e discutirem intensamente. Como ela não conseguia ouvir nada, ela adivinhou que o desprezível dragão venenoso estava obrigando o bravo humano a aceitar certas condições severas. Depois de muito tempo, Paglio e Shenhui pararam de discutir. Você ficará com 40% e eu com 60%. É isso? Depois que Paglio disse essa frase, ele imediatamente removeu o isolamento acústico e fez deliberadamente um tom feroz: está decidido. Não desafie mais minha paciência. Athena imediatamente correu em direção a eles. Shenhui amaldiçoou secretamente esse filho da puta astuto, pois queria dividir igualmente inicialmente. Paglio acenou com a mão, removeu as toxinas de Athena e zombou: humano odioso, embora você tenha enganado o mestre Paglio para assinar um contrato igual, isso não significa que eu confio totalmente em você, especialmente nessas demônios femininos. Essas 3 mulheres estão todas sob o meu veneno lento mais poderoso. Este veneno é insípido e inodoro, mesmo o mestre de poções mais notável não pode curar. A cada 7 dias a partir de agora, você deve retornar a este lugar com bastante churrasco em troca de um antídoto, caso contrário, todo o corpo deles apodrecerá e seus ossos virarão cinzas. Athena testemunhou a grande espada sendo facilmente destruída pelo veneno de Paglio. Ela não ousaria suspeitar da veracidade. Ela estava assustada e com medo. Tudo bem se formos apenas Kia e eu, mas Alice é a princesinha do Império dos Anjos Caídos, como ela pode sofrer com esse perigo horrível? Nesse momento, Athena sentiu um profundo remorso por não ter violado as ordens da princesa real e levado Alice ao Lago Azul. Shenhui então percebeu que esse era o truque temporário de Paglio. O veneno lento provavelmente estava apenas blefando, mas o churrasco definitivamente foi adicionado deliberadamente. Ele imediatamente lançou um olhar de desprezo ao dragão venenoso, cerrou os dentes e disse: eu prometo. Depois que o selo for removido, você deve ajudar Athena e os outros a curar completamente o veneno. Eu garanto isso com a honra de um dragão. Paglio apontou para Athena. Você e eu assinamos um contrato igual, mas ela não. Eu lanço veneno apenas no caso. Se ela não conseguir guardar o segredo, todas as consequências serão por sua conta e risco. Saia rapidamente agora. Mestre Paglio vai estudar sobre este Pegsalather. Depois disso, ele ignorou Shenhui e começou a brincar com a obra-prima do mestre Wukong com grande interesse. Shenhui assinou Athena com os olhos e disse: vamos primeiro. Athena estava confusa, e ela havia perdido completamente a cabeça. Ela imediatamente pegou Kia e Alice após a deixa de Shenhui.
Ela foi até os rinocerontes de 3 chifres que já haviam se recuperado e colocou as 2 meninas nas costas. Os rinocerontes domesticados com 3 chifres eram muito gentis. O líder rinoceronte de 3 chifres, sob o controle de Atena, conduziu os outros 3 a marchar lentamente. Era completamente o oposto da corrida selvagem e feroz de antes. Anteriormente, Shenhui havia solicitado especificamente que o dragão venenoso liberasse seu veneno mais forte contra ele. No entanto, o Super System não pôde mais aumentar uma vez que o processo de inicialização do sistema atingiu 90%. Era óbvio que os venenos repetidos haviam atingido seu limite. Não pôde ser convertido como energia de inicialização para o Super System, falhando nas expectativas de Shenhui. Na verdade, seu ganho hoje foi o suficiente. Ele não apenas adquiriu um aliado forte e uma vida longa, mas também aumentou tremendamente o progresso de inicialização do Super System. Depois disso, desde que fizesse uso razoável dos recursos do laboratório de Aldas, poderia começar oficialmente. Parecia que era necessário seguir o mestre entusiasta para estudar farmácia. Atena Shenhui organizou uma frase em seu coração e disse: "Não conte à princesinha e Kia sobre o veneno, para que eles não possam suportá-lo. Além disso, as notícias de Pagliu não devem vazar porque nossas vidas estão em suas mãos. Você pode ter certeza de que encontrarei uma maneira de remover o selo do dragão venenoso e me livrar de seu controle sobre você o mais rápido possível." Atena não era alguém que não tinha senso de prioridades. Ela acenou com a cabeça e disse: "Obrigada a você hoje, caso contrário, talvez não possamos voltar. Retiro minhas descortesias anteriores, você é um humano corajoso." Shenhui ficou surpreso com o elogio de Atena. Sob sua impressão, a heroína era exigente. Ela nem olhou diretamente para o general Alan. Ele sondou: "Anteriormente, o dragão venenoso interpretou mal nosso relacionamento, espero que você não se importe." "Eu sei", Atena respondeu em voz baixa e com o rosto levemente vermelho. Felizmente, sua pele não era tão pálida quanto a de Kia, então não dava para perceber a diferença. Shenhui deu um suspiro de alívio. A bimbo violenta era definitivamente mais fácil de lidar em comparação com a pequena Loli de coração negro. Se fosse Alice, ela não seria descartada tão facilmente. No entanto, a tarefa de perseguir uma garota era muito difícil. O próprio Shenhui teve apenas um relacionamento fracassado. Eu realmente preciso perseguir Atena. Capítulo 12 – As tendências no reino demoníaco. Os rinocerontes de 3 chifres caminhavam lentamente. Shenhui e Atena tinham suas preocupações, mas nenhum deles falou. A atmosfera era estranha. Atena, a pergunta de Shenhui quebrou a atmosfera estranha. "Eu sou humano, eu quase não sei nada sobre o reino demoníaco. Já que sou um membro da Dark Moon City agora, gostaria de saber sobre o Fallen Angel Empire, você pode me dizer?" Esse pedido era comum, então Atena começou a explicar sem pensar. Dimen Realm originalmente tinha 7 famílias reais. Depois de inúmeras batalhas e eliminações, apenas 3 famílias reais sobraram no final. Eles eram a família real de Lúcifer, que reinava sobre o Império dos Anjos Caídos, a família real Mammon, que reinou sobre o Império Sangrento, e a família real Asmodeus, que reinou sobre o Império das Sombras Negras.
Esses três impérios no reino demoníaco tinham suas próprias forças e fraquezas. Eles permaneceram por dezenas de milhares de anos. O encantamento do mundo humano e do reino demoníaco seria enfraquecido a cada 500 anos, e foi o início das guerras entre dois mundos. Sol da meia-noite do Império dos Anjos Caídos. Lúcifer era o mais forte do reino demoníaco, ele era respeitado por todas as partes. Ele serviu como comandante da coalizão Dimen durante a guerra com a humanidade há cerca de 300 anos. Ele matou pessoalmente os três humanos mais fortes. Certa vez, ele deixou o exército de demônios ver a esperança de retornar ao mundo brilhante no chão. No entanto, o Senhor do Sol da Meia-Noite foi repentinamente esfaqueado pelas costas e morto por um misterioso homem forte, resultando na perda de um líder do exército. O exército demoníaco foi derrotado no final e forçado a recuar para o reino demoníaco. Após a morte do Senhor do Sol da Meia-Noite, o príncipe herdeiro, Grim. Lúcifer era muito jovem para lidar com assuntos governamentais. Dois inimigos estrangeiros, o Império Sangrento e o Império das Sombras Negras também estavam olhando cobiçosamente. Fallen Angel Empire já teve problemas internos e externos. Naquele momento, o irmão mais novo de Midnight Sun, também tio de Grimm, o príncipe Obsidian deu um passo à frente e assumiu temporariamente os assuntos do governo, ele foi chamado de regente. Embora a força e o poder militar do príncipe Obsidian fossem muito menores do que o Senhor do Sol da Meia-Noite, seus meios políticos eram brilhantes. Com o motivo do sacrifício solene de seu irmão pelos demônios e o prestígio restante do Senhor do Sol da Meia-Noite no reino dos demônios, ele assinou um acordo de não agressão com o Império Sangrento e o Império das Sombras Negras. No entanto, depois que o príncipe Obsidian resolveu a crise externa, ele não devolveu o poder ao sobrinho, Grim. Em vez disso, ele monopolizou o poder e eliminou os dissidentes, indicando seu objetivo de substituir o trono. No entanto, o príncipe Obsidian não recebeu a aprovação do artefato da família Lúcifer Espada do Anjo Caído. Além disso, com o alto prestígio do Senhor do Sol da Meia-Noite nas Forças Armadas, havia 2 de 3 generais que apoiavam o príncipe herdeiro, Grim. Assim, o príncipe Obsidian só poderia continuar seu título de regente, mas ele confiscou a espada do anjo caído de seu sobrinho e o isolou na desolada propriedade de Dark Moon, secretamente enviando pessoas para monitorar e controlar. A propriedade Dark Moon era perigosa, tinha poucos recursos, também havia ladrões desenfreados, e ainda tinha criaturas horríveis na propriedade, a propriedade não podia crescer e se desenvolver. Ele ficou deprimido e morreu em tamanha adversidade, deixando 2 filhas em seus últimos anos, que eram a princesa real, Shay, e a princesinha Alice. Desde jovem, Shay foi doutrinada por Grim com o pensamento de recuperar o trono e resultou no desenvolvimento de sua personalidade fria e dura. Ela estava calma e determinada. Ao contrário de seu pai relativamente fraco, ela tinha o modelo de seu avô, Lord of Midnight Sun. Ela assumiu a Dark Moon City aos 16 anos e imediatamente estabeleceu um prestígio com uma série de métodos, governando a Dark Moon City com sucesso. No entanto, mesmo com a habilidade e ambições impressionantes de Shay, ela não poderia mudar fundamentalmente a situação desagradável da propriedade Dark Moon. Após a morte de Grim, outro general imperial voltou-se para o regente, o príncipe Obsidian.
As únicas forças militares que restaram apoiando a Lua Negra foram o primeiro general George Wells, também pai de Atena. O general George agora estava guardando a fortaleza Warlock na fronteira norte com o Império Budi. 3 anos atrás, Atena veio para a cidade da Lua Negra sob a inspiração de seu pai para mostrar aos outros que o general George continuou a apoiar a linhagem do príncipe herdeiro. Ao longo dos anos, o príncipe Obsidian estudou sem parar a espada do anjo caído que supostamente pertencia a Shei. Uma vez que ele pudesse desvendar o mistério do artefato e obter a aprovação do artefato, ele seria justificado como o verdadeiro imperador. Mesmo a oposição liderada pelo general George só podia reconhecer lealdade. Não foi fácil para a princesa Shei, ela quase sozinha apoiou o Dark Moon State. Atena disse com profunda emoção. Sua Alteza Real foi muito rigoroso com ela. Ela tem sofrido uma pressão tremenda, então gradualmente desenvolveu uma personalidade fria. Até Alice tinha medo dela. No entanto, de acordo com Alice, a princesa real era realmente muito gentil quando era jovem. Shenhui só percebeu que a situação de Dark Moon City era tão desfavorável. De repente, ele lembrou que se o regente Obsidian terminasse sua pesquisa sobre a espada do anjo caído e iniciasse uma guerra contra a Lua Negra, ninguém poderia garantir a segurança do dragão venenoso. Se perdesse, Mestre Paglio provavelmente seria um troféu para o Dragon Slayer, então Shenhui também estaria morto. Parecia que ele precisava pelo menos ajudar o dragão venenoso a quebrar-o e então encontrar um lugar seguro para se estabelecer. Atualmente, a capacidade do Super System ainda não estava clara, então ele só poderia sacrificar seu apelo sexual em troca da força de Atena. Shenhui conspirava e sondava simultaneamente. Certa vez, ouvi Mestre Aldas dizer que a família real tem um talento especial de sangue. Você sabe quais são os talentos da família real de Lúcifer? Atena respondeu, certa vez, ouvi de meu pai que quanto mais alto o nível de despertar da família real, mais poderosos talentos eles podem usar. O talento mais poderoso da família Lúcifer é o que pode devorar todo o poder, até mesmo o poder da luz do humano não é exceção. Há também a Yas. Antigamente, o Senhor do Sol da Meia-Noite contava com esses 3 poderes para ser o mais forte do reino demoníaco. Mesmo o demônio mais poderoso de hoje no reino demoníaco, Reizan, o Grande, do Império Sangrento, só pode admitir a derrota. Quando Atena falou sobre o Senhor do Sol da Meia-Noite, seu rosto estava cheio de reverência. Shenhui pensou em sua mente que essa garotinha era de fato alguém que adorava violência. Se ele realmente fez o que Paglio disse para cortejar Atena, ele pode não ser do gosto dela. Ele sondou novamente com a mesma compostura, além disso, existem outros talentos como. Atena balançou a cabeça firmemente sem hesitar, impossível. A família Lúcifer tem apenas 3 talentos de sangue, como todos sabem no reino demoníaco. Shenhui finalmente entendeu. A que Alice disse foi apenas uma tática de intimidação. Ele pensou sobre isso e decidiu não expor Alice. Caso contrário, esta Loli pode ter outras ideias perversas. Quanto à questão da idade primitiva, ele resolveria lentamente. Atena, minhas perguntas podem estar violando os tabus da família real. Por favor, mantenha isso em segredo. Não conte especialmente para a princesinha. Sem problemas.
Eu nunca vou contar. Depois que Atena conversou com Shenhui por um tempo, os fardos em seu coração foram muito liberados. Quando ela ouviu isso, ela habitualmente deu um tapinha no peito. De repente, seus seios estavam balançando, quase fazendo os olhos de Shenhui balançarem. Os dois continuaram conversando. Shenhui obteve muitas informações úteis de Atena. A classificação de poder dos demônios em ordem crescente era: demônio de baixo escalão, demônio de nível médio, demônio de alto escalão, rei demônio, grande rei demônio, imperador demônio, senhor demônio, demônio supremo. Cada classificação equivalia a um divisor de águas. Não havia apenas uma enorme diferença de poder, mas também uma certa supressão de classificação. Por exemplo, um demônio de nível médio enfrentando um demônio de nível alto dificilmente poderia lutar com todo o seu potencial. Embora não houvesse supressão de classificação entre a mesma classificação, ainda havia diferenças de poder. Por exemplo, um demônio veterano de alto nível que atingiu o pico poderia pelo menos derrotar 10 demônios de alto nível que acabaram de subir de nível. O Supremo Demônio era o posto mais alto da lenda. Rumores diziam que seu poder poderia aterrorizar os deuses, mas ninguém jamais ouviu falar de um demônio que se tornou um demônio supremo. 300 anos atrás, o Senhor do Sol da Meia-Noite era extremamente talentoso. Ele treinou até o pico do Senhor Demônio, ele estava a um passo do Demônio Supremo, mas, infelizmente, ele morreu durante a guerra com a humanidade. Hoje, Raizen, o Grande, do Império Sangrento, e Catarina, o Grande, do Império das Sombras Negras, eram ambos senhores demônios veteranos, tendo vários subordinados fortes. Mas eles não eram comparáveis ao Senhor do Sol da Meia-Noite. Quanto ao príncipe mais forte do Império dos Anjos Caídos, Obsidian, também estava no auge de um senhor demônio, sua força era ligeiramente inferior. Talvez ele só pudesse empatar com os outros dois países após adquirir a força do artefato Espada do Anjo Caído. A própria Atena era membro da grande família demoníaca, também conhecida como Ceifadora. O Ceifador era um poderoso guerreiro de nascimento, bom em usar todos os tipos de armas, não se limitava apenas à foice de assinatura. Atena dominou a esgrima. Com apenas 19 anos, ela já estava no auge do demônio de nível médio. Ela estava apenas a um fio de cabelo do demônio de alto escalão. Para os demônios, ela era considerada um gênio impressionante. Nem todo demônio pode treinar para chegar ao topo. Por exemplo, o limite superior do Grim Reaper era o demônio de alto escalão e o diabinho estava para sempre no baixo escalão, a menos que houvesse uma mutação rara. A atuação de Shenhui diante do dragão venenoso fez Atena olhar para ele de forma diferente. A comunicação com ele tornou-se mais suave. Ela sentiu que, embora este humano não fosse forte, sua coragem e sabedoria eram dignas de respeito. Ele não era o tipo de cara que ela odiava. Atena, a voz preguiçosa de Alice interrompeu a conversa entre as duas. Alice. Atena ajudou Alice com surpresa, você está acordada? Onde estamos? Alice esfregou os olhos embaçados. O piquenique ainda não acabou. Acabou. Você e Kia adormeceram enquanto ouviam a história. Eu trouxe vocês dois para os rinocerontes de 3 chifres. Estamos voltando para a cidade da Lua Negra. Alice tentou se lembrar por um tempo,
e ela sentiu que era realmente o caso. Ela se espreguiçou e disse a Shenhui: sua história é boa. Como princesa, ordeno que me diga uma todos os dias. Além disso, o churrasco. Shenhui rapidamente expressou que realmente não conseguia mais pensar em nenhuma história. A Branca de Neve hoje foi lamentável o suficiente. Por favor, não atormente os outros personagens. Athena respondeu: Alice, essa história não é interessante. Vamos apenas fazer Shenhui fazer outro quebra-cabeça de rebarbas. Athena, você o chamou de Shenhui. Você não o chamou sempre de humano. Alice expressou sua suspeita. Lembro que você gosta de ouvir histórias. Você também estava se divertindo quando a história de Branca de Neve começou. Por que você está agora? A pequena Loli estava examinando Shenhui e Athena por um tempo, então seus olhos se estreitaram. Há algo, deve haver alguma coisa. A sensibilidade de Alice deu a Shenhui um arrepio na espinha. Athena também era culpada. A pequena Loli então perguntou novamente: Athena, onde está sua espada? Athena mostrou um rosto lamentável e abaixou a cabeça. Agora mesmo eu encontrei um viverno voando, então eu costumava assustá-lo. Como resultado, a espada caiu no Lago Azul. É inútil até mesmo desenterrar isso. Embora Athena não tenha dito a verdade, a pena pela espada não era falsa. Alice sabia que ela tinha habilidade para lançar a espada grande, então ela não duvidou. Seus dois olhos claros pousaram no rosto de Shenhui. Não me lembro como adormeci. Fui envenenado. Shenhui estava suando frio depois de ouvir. Ele tomou um gole de sua garrafa de água para encobrir a tensão em seu coração. Se não fosse a confiança na força tóxica do dragão venenoso, eu suspeitaria que Alice estava fingindo dormir. A capacidade de raciocínio dessa Loli é horrível demais. De repente, Alice levantou a voz e disse: Shenhui. Deve ser você cobiçando minha beleza, então você envenenou o churrasco com más intenções. No final, foi descoberto por Athena, mas você usou a reputação da família real de Lúcifer como uma ameaça para forçar Athena a manter o segredo e até sucumbir ao seu abuso. Estou certo. CH. Shenhui não conseguiu engolir a água a tempo, e quase espirrou pelo nariz. A avaliação anterior estava errada. A capacidade de raciocínio dessa pequena Loli não era horrível, mas indescritivelmente chocante. Athena também ficou impressionada com a imaginação maluca de Alice. No entanto, ela estava acostumada com isso. Ela realmente se sentiu mais calma. Shenhui finalmente parou de tossir. Quando ia falar, viu o olhar triste de Alice. Ela tocou seu abdômen e disse: Meu Deus, estarei grávida de um bebê humano. Shenhui não teve tempo de criticar as habilidades superficiais de atuação de Alice, mas ficou diretamente surpreso com as falas e o sangue vomitado. Athena já havia levado Kia, que não havia acordado com outro rinoceronte de 3 chifres, fingindo não ouvir. Alice ainda disse com autopiedade: quando a criança crescer e perguntar quem é o pai, como devo responder?